Às vezes é uma palavra de confronto, às vezes é uma palavra que a gente não entende muito, às vezes a palavra é uma paulada no nosso pecado. A gente comete um pecado, chega que Deus estraçalha tudo, daí a gente volta para casa triste. Então nós vamos orar, né? Nós vamos orar, oh Deus, tem misericórdia de mim, eu vi uma palavra lá na sua casa lá e, né, eu tô assim, tô chateado, tô aborrecido, porque é verdade mesmo, mas foi uma verdade muito dura para mim. Então você vai orar ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai dando a saída. Ele vai mostrando os caminhos. Isso é depender de Deus. Isso é depender do Espírito Santo. Quem não ora não depende de Deus. Quem ora depende de Deus. A grande verdade é essa. Então, o Consolador, o Espírito Santo, o que você quer mais? Ele vai perguntar o que você quer mais. Estou falando para você, se você não entender, vai para sua casa e ora. Está acontecendo uma coisa na sua vida, você não está entendendo? Não. Vai lá e ora que eu vou ensinar você que caminho você vai tomar. Eu vou te dar um discernimento de situações, de pessoas. Vai lá e ora a Deus, que você não está entendendo. Eu fui e não entendi. Me falaram uma coisa, eu não entendi. Estou passando um momento que eu não estou entendendo. Então, o Espírito Santo está ali para nos ajudar. E lá em Romanos 8:26, não precisa colocar não. Ele fala que vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Então nós estamos fraquinhos, ele vai nos ajudar, o Espírito Santo. Vai pegar na nossa mão e vai nos ajudar. Nós estamos afundando igual Pedro, nosso pé já está tocando no barco, ele vai pegar na nossa mão e vai pôr a gente no barco de volta. Vai ensinar e vai pôr a gente no barco de volta, no caminho de volta. O pastor já usa aquele cajado, você vê que no cajado tem uma pontinha assim, né? Tem a madeira e tem uma pontinha. É para ele colocar aqui no bracinho da ovelha quando ela cai no buraco. Então ela cai no buraco, ele põe aquele arquinho, aqui levanta ela e põe ela no caminho de volta. Então não tem por que a gente ficar embaixo de condenação, mesmo você errando. Não tem por que você ficar embaixo de cobrança. Eu errei, tá doendo, Senhor, mas eu errei mesmo, sou eu mesmo. Confessar pecado é você declarar que você é culpado. Eu vim confessar o meu pecado porque eu sou culpado mesmo, Senhor. Tem misericórdia de mim, me arruma um caminho aí, eu sou culpado, não sei o que fazer, não tenho mais o que fazer. Então o Senhor me dá um caminho, Deus vai dar um caminho, o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas, né? Então ele vai nos ensinar. E uma das coisas que nós precisamos aprender é chegar nesse nível espiritual. O Salmo 27:4, não precisa abrir não, vamos lendo aqui, depois a gente vai em Mateus, ó. O Davi, ele orando, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. O que nós íamos fazer na igreja hoje? Pedir? Só trazer problema para Deus? Davi era uma pessoa madura. Ele falou assim, eu quero ir na tua casa, mas eu quero aprender a contemplar a beleza do Senhor. O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender o que hoje? Que o Espírito Santo, se eu não entendi nada, ele vai me ajudar a entender. Aí eu vou orar. Só que eu tenho que separar a oração de emoção. Eu quero orar e quero que Deus já me responda. Às vezes não é assim, às vezes leva dias. Às vezes leva meses para a gente entender uma coisa. Mas eu tenho que estar ali, batendo, perseverando, orando. Não é porque ele não falou na primeira oração que eu vou desistir. Deus às vezes não fala na primeira oração, fala no outro mês para a gente aprender. Para Deus treinar a gente a ser perseverante. Bate, busca, pede. Deus quer um povo perseverante. Então, o que acontece? Às vezes eu misturo a minha oração com emoção. Então, ao mesmo tempo que eu estou orando, eu já quero resposta. Aí me cansa. Aí eu canso. Então, nós vamos entrar no mundo espiritual, separa a emoção. A emoção fica aqui, que agora eu vou no mundo espiritual. Só vamos profetizar e colocar palavras no mundo espiritual sem emoção. Aí a gente fica criando coisa na mente, orando e criando coisa na mente, né? A gente fica orando, a gente mesmo respondendo, se Deus fizesse assim, se fosse assim. Aí é fácil dar ordem para Deus, né? Só ora, sem emoção. Se pôr emoção, você não consegue nem levantar de madrugada para orar, porque você está emocionado. Agora, quando você sabe que é dever, que você vai lá, vai colocar a palavra no mundo espiritual e que uma hora dessa Deus vai atender, você levanta disposto para orar. Então o diabo pega muita gente na emoção. Eu estou cansado de orar. Comecei 6h30, 7 horas, já queria que tudo tivesse resolvido. Eu tenho 58 anos, né? Já fiz tanta coisa, eu queria que até 7h30 eu já tivesse resolvido uma vida de 58 anos. Vai ficar pesado, eu não vou conseguir orar. É isso que o diabo quer, é sem emoção. Senhor, eu vim aqui em nome de Jesus, eu vim orar, né? Eu não estou entendendo isso aqui, o Senhor me ensina isso aqui, me dá uma direção, me dá um discernimento, me dá sabedoria para me entender isso aqui. Então eu venho aqui orar. E
Senhor, eu queria ir na tua casa, eu queria aprender isso. Eu vou na sua casa, eu sou peça, às vezes eu me sinto até mal. Eu queria entrar na tua casa para me aprender a contemplar a beleza do Senhor. Né? Tem outra tradução? Você não abriu, né? Para contemplar a beleza do Senhor. Eu queria entrar na tua casa para aprender a contemplar a beleza do Senhor. Que nível espiritual é esse? É claro que o Davi ia para a casa de Deus. O Davi vivia em guerras, chegava lá na casa de Deus, Deus falava com ele. Mas ele ia com o intuito de adorar ao Senhor, de contemplar a beleza do Senhor. Contemplar a beleza do Pai. Contemplar a glória do Senhor. Então ele não ia lá só pedir, assim, eu cheguei aqui no culto, só tem problema, só tem luta, só tem dificuldade. Vamos separar a emoção da fé. Né? Vamos separar a emoção, senão a gente não vence. A emoção fica aqui, agora eu vou adorar a Deus, eu vou aprender a contemplar a beleza do Senhor. Que nível espiritual é esse? A gente chegar na casa de Deus, ó, eu já não vim buscar nada hoje, tem um monte de necessidade, mas não vim buscar nada porque a Bíblia manda buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas Deus vai acrescentar. Não devo andar ansioso, eu vou entrar aqui só para contemplar a beleza do Senhor. Que nível espiritual é esse? Que altura espiritual é essa que Davi alcançou? Peço uma coisa que eu vou buscar do Senhor, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias para a minha vida, para contemplar a glória do Senhor, contemplar a beleza do Senhor. Então era isso que Davi pedia. Que nível de experiência é essa? Senhor, eu estou com um problema aqui, eu não estou entendendo, mas o seu Espírito Santo me ensina. Me ensina aqui o que eu devo fazer, né? Qual é a direção que eu devo tomar, qual é o caminho que eu devo tomar. Ah, mas eu já estou orando faz tempo e Deus não fala. Persevera mais ainda. Persevera mais ainda. Deus não faz o que eu quero. Vamos citar aqui a Bruna, por exemplo. A Bruna tem um problema na casa dela que Deus precisa resolver. Todo mundo sabe, né? Tem um problema lá, né, Bruna? Você não gostaria que seu pai estivesse aqui no culto hoje, batizado? Deus resolveu? Não. Mas deu uma casa. Ele não entende por quê. Deus não resolve um, resolve o outro. Mas Deus é soberano, Deus está no controle de tudo. Ele não faz aquilo que a gente quer, ele não está aqui para fazer aquilo que a gente quer, ele está aqui para fazer o que ele quer. Seja feita a vontade dele. Não é o nosso tempo, não é a nossa vontade. Puxa vida, eu queria que meu pai estivesse aqui tomando ceia essa noite, que bênção, hein? Aí Deus vai dar uma casa. Lá do outro lado do problema, tem um aqui e um aqui. Esse aqui parecia mais urgente, que, né? Precisa de uma bênção, uma libertação. Aí Deus vai dar uma casa. O que tem uma coisa a ver com outra? Nada, mas Deus faz assim. Então eu não posso ficar orando e eu mesmo dando resposta para mim mesmo. Eu vou orar e Deus vai fazer assim. Vamos tirar a emoção, só ora, sem emoção. E deixa Deus responder. Nós temos que tirar a emoção do meio da nossa fé, né? Então, Davi, eu vou na tua casa, eu vou contemplar a beleza do Senhor. E era tempo de guerra. E o Davi queria lá adorar a Deus. Então nós precisamos que Deus faça isso na nossa vida. Senhor, eu queria ir na tua casa contemplar a beleza da tua santidade. As outras coisas Deus vai dar. Deus vai suprir as outras coisas. É promessa dele, busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Então, Davi queria aprender a contemplar a beleza do Senhor. Mateus 4,11, ele fala assim, 4,11, ele fala assim, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. O que Deus quer que eu aprenda? Não estou entendendo, vou pedir ao Espírito Santo, ajuda do Espírito Santo, ele vai me ajudar. Vou entrar na casa de Deus, agora eu quero ser espiritual de verdade, Senhor, chegar na tua casa, só pedir, só coisa da terra. O importante é a salvação da minha alma, as outras coisas o Senhor vai acrescentar. Então, antes de coisas, nós estamos precisando da salvação da nossa alma, consertar o caminho para a nossa alma ser salva. E as outras coisas Deus vai acrescentar. Então, eu estou aprendendo, Senhor, que eu quero ir lá para a tua casa contemplar a beleza da tua santidade. E outra coisa que eu quero aprender aqui, Senhor, é que o diabo deixou Jesus. Ah, você transforma pedra em pães? Não vou, está escrito que eu não vou transformar pedra em pães, né? Nem só de pão vai viver o homem. Ah, eu vou te levar para uma cidade muito alta, vou te colocar lá no alto, no pináculo do templo, né? E também Jesus não queria o pináculo do templo.
levou ainda o diabo a um monte muito alto e Jesus também não queria lá. E se você me adorar, vou te dar tudo. O diabo também não quis. O Jesus não quis. O diabo deixou Jesus e foi embora. É isso que eu quero falar para você. O diabo deixou Jesus. Agora, você não pode. Você está numa situação, numa guerra espiritual. Porque o diabo ficou quietinho, o diabo deixou, mas ele voltou depois? Ele daquilo é o que acabou o diabo. Ele voltou depois, o diabo volta depois. Você não pode viver na paz do diabo, entre aspas, porque o diabo ficou quietinho, aí você fica quietinho também. Ele quietinho lá, você quietinho aqui, os dois. Depois ele vem de surpresa. Nós não podemos confiar na paz do diabo, porque você está numa guerra espiritual e fulano ficou quietinho, você fica quietinho também. Aí ele não fala, eu também não falo. Não, nós não ficamos quietinhos, nós continuamos no mundo espiritual para Deus resolver. Não é ficar quietinho, ele vai te deixar por um tempo, depois ele volta. Depois o diabo põe um negócio na cabeça do cara, o cara volta de novo. Por quê? Porque nós ficamos quietinhos, ele fechou a boquinha, tá numa paz lá, eu tô numa paz aqui também, quietinho, sossegado. A gente fica na paz do diabo. O diabo ficou quietinho, nós continuamos orando em nome de Jesus, nós continuamos profetizando, Senhor, o diabo está quietinho, mas ele vai voltar depois, ele está quietinho, depois o diabo vai pôr um negócio na mente do cara, o cara acende de novo. Então nós estamos aqui para resolver, o diabo está quietinho, mas eu não estou quietinho. Eu quero a vitória completa. Então, não precisamos... eu tenho gente que só tem paz quando o diabo dá uma paz. A paz falsa, a paz do diabo, né? O diabo ficou quietinho, eu fico quietinho também. Né? Que bênção, que maravilha, passou, né? O diabo está quietinho, agora eu estou quietinho também. Não, você não vai ficar quietinho, você vai continuar profetizando no mundo espiritual. O que nós tivemos aqui na sexta-feira? Que culto maravilhoso, como Deus falou, lá o Salmo 41, 10 e 11, depois a gente volta aqui no Mateus, só para a gente colocar no mundo espiritual. O que Deus falou? Coisa tremenda, o Salmo 41. Não é Salmo 41, é Isaías. Isaías 41. Não temas, não tem medo. Aí você está medroso. O que você vai falar para o Espírito Santo? Espírito Santo, eu ouvi a palavra, mas eu estou com medo. Ele vai te dar um espírito de coragem. Ele vai tirar o espírito da covardia, o espírito do medo, o espírito, né, da timidez, e ele já nos deu um espírito de ousadia. Eu estou com medo, então tem que falar para ele que você está com medo. Senhor, não temas porque eu sou contigo, o Senhor está comigo, glória a Deus, mas Jesus tem uma dificuldade para acreditar nisso, que o Senhor está comigo. Não entra, eu vou na igreja, mas não entra em mim de jeito nenhum, eu não consigo. Parece que bate assim e cai, na hora da luta parece que eu estou sozinho. Não te assombre, não se assombre com ninguém, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. O diabo calou a boca, mas você está na madrugada profetizando. Ele vai ser envergonhado, ele vai ser confundido. Todos aqueles que estão indignados contra ti serão reduzidos a nada. Os que contendem contigo perecerão. Então a gente levanta para orar sem emoção. Eu não tenho emoção nenhuma. Senhor, eu vim aqui orar. A sua palavra falou que vão ser envergonhados e confundidos. Serão todos os meus inimigos. Contra mim serão reduzidos a nada. E os que contendem comigo serão envergonhados e confundidos. Só isso, pronto, sem emoção. Declarar a palavra. Nós temos que aprender a declarar a palavra sem emoção. Sem deixar Satanás encher nossa cabeça de um monte de coisa. Quando a gente for orar, a gente não consegue, a cabeça está cheia já. Mas se eu levantar e falar, Senhor, isso que envergonhados e confundidos serão os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. E dormir, pronto, já coloquei uma palavra no mundo espiritual. Já tem uma palavra no mundo espiritual. Então nós não vamos descansar na paz do diabo. O diabo, ele se ausentou de Jesus um pouco. Né? Vamos voltar lá no 4, né? Com isto deixou o diabo, eis que vieram os anjos serviram. Tem até uma tradução que diz que ele se ausentou por um pouco. Então o diabo não acabou naquele dia. Ele se ausentou um pouquinho, mas ele está lá tramando. Ele está lá tramando. Depois ele vai entrar na cabeça do cara de novo, o cara volta.
Mas você continua. Então, quando o cara voltar, não vai ter surpresa, porque você já está no mundo espiritual, já tem uma muralha criada. O diabo, o inimigo vai se confundir, vai ser reduzido a nada, porque você não parou de orar, porque você continuou orando. Então, quando o diabo ficar quietinho, não cai nessa não. Ele quer dar uma falsa sensação de paz para a gente relaxar. E quando a gente relaxa, ele volta de novo. Aí vem a surpresa. Então, a Bíblia fala no Salmo 91 que ele vai nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. A Bíblia fala no Salmo 91 que nós vamos ver, nós vamos contemplar a queda dos ímpios. Então vamos levantar e colocar a palavra no mundo espiritual sem emoção. Não estou sentindo nada, né? O negócio está pesado aqui, é difícil interromper o sono, que já é um sacrifício. Interromper o sono já é um sacrifício. Eu vou colocar algumas palavras no mundo espiritual e vou dormir. Quando o diabo acendeu o inimigo de novo, ele não tem mais força. Está encharcado o mundo espiritual de palavras proféticas que você colocou no mundo espiritual. Então nós precisamos colocar palavras no mundo espiritual. Ezequiel 37, Deus leva Ezequiel lá no vale. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale seco. Estava cheio de osso. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, a superfície do vale estava sequíssima. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, Deus, tu sabes. Então disse o quê? Deus levou ele lá só para ensinar ele a profetizar, colocar palavras no mundo espiritual. O vale não tem nada além disso. Mas Deus levou ele e falou, você vai aprender a profetizar e vai acontecer as coisas. Você vai colocar a palavra no mundo espiritual e vai acontecer as coisas. Então Deus levou Ezequiel lá para ele aprender a profetizar. Não tem mais saída, não tem mais jeito, não tem mais solução, mas eu vou profetizar. Vou colocar a palavra no mundo espiritual. Não vou descansar na paz do diabo. Eu tenho um vizinho lá que é perturbador. Eu estou orando. Agora ele ficou quietinho. Depois ele volta. Né? Depois o diabo entra na mente dele de novo. E ele volta. Com som mais pesado. Então nós precisamos continuar orando. Minha irmã tem um problema desse lá na perto da casa dela. Tem dois. Um aqui e outro ali. É um som violento. Daqui foi embora, já mudou. Só falta daqui. Mas tem que continuar orando. Né? Tem que continuar buscando até Deus dar aquela vitória. Até Deus dar aquele livramento. Até Deus resolver aquela situação. Então Deus levou Ezequiel lá, vou te levar em espírito, o Espírito Santo vai te ensinar uma coisa lá no cemitério. O que é assim? A aula hoje vai ser no cemitério. O que é? Você vai aprender a profetizar, você vai aprender a crer na sua profecia que sai da sua boca. Você vai aprender a falar no mundo espiritual. Vai aprender lá, 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Vai colocar o Salmo 91, já levantando e colocando o Salmo 91 no mundo espiritual já vai fazer um grande estrago. Já vai resolver uns 90% do seu problema. Se você colocar só o Salmo 91, você levantar e já profetizar o Salmo 91, tiver força, perseverança, coragem, deixar a emoção de lado, né? Só o Salmo 91 já vai fazer um grande estrago contra o inimigo. Então eu não entendi. Eu fui lá, o pastor Daniel pregou, teve 7 saídas maravilhosas, todas elas maravilhosas, mas eu não entendi qual delas eu vou, mas eu vou perguntar ao Espírito Santo. Aí eu perguntei. Ele já respondeu? Não. E faz tempo que você pregou, hein? Ele respondeu, não, mas eu estou animado, estou orando ainda. Quais os caminhos, Senhor? O Senhor vai dando os caminhos. Aí eu orei e tal, aí Deus foi colocando no meu coração, faz um jejum aqui, ó. Aqueles 7 caminhos, faz um jejum aqui. Eu já fui entendendo os caminhos, devagarzinho os caminhos foram se tornando claros. Então não é no dia nem na hora que a gente quer. Eu queria meu pai liberto, eu queria que Deus fizesse um milagre na vida do meu pai. Deus vai dar a casa. Uma coisa diferente uma da outra. Então a gente tem que deixar Deus no controle de tudo, né? Aí ele falou, Ezequiel, profetiza esses ossos, diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, ele profetizou e aconteceu.
O milagre aconteceu, Deus cumpriu a palavra de Deus através da boca do Ezequiel. Então, vamos aprender nessa noite. Não entendi? Buscar o Espírito Santo. Vou buscar o Espírito Santo que ele vai me ensinar. E eu vou orar e pode demorar. Mas um dia, uma hora, um mês, um segundo, ele responde. Ele dá o entendimento, ele abre a palavra, dá o entendimento, alguém prega, fala com a gente, né? Senhor, eu quero ir na tua casa, eu estou cansado de pedir, de ser um pidão. Eu só vou com um problema lá, eu quero ir um dia lá só para te adorar. Para contemplar a beleza da tua santidade. Eu quero ir na tua casa em paz. Quero aprender a chegar na tua casa em paz, chegar e adorar o Senhor, louvar o Senhor, né? Senhor, eu quero aprender a profetizar. O Senhor levou Ezequiel lá no Vale dos Ossos Secos, mas a única coisa que o Senhor queria que ele aprendesse, ele não é ele que ia fazer a obra, não é ele que fez a obra, ele não ressuscitou ninguém, mas ele profetizou. Não é você que vai fazer a obra, não é você que vai mudar a pessoa, não é você que vai fazer nada. Mas você vai colocar palavras no mundo espiritual. E você não vai dormir, e você não vai cochilar na paz do diabo. O diabo está quieto só por um momento. E nós continuamos orando. Ele vem bonzinho, traz até chocolate para você, o diabo. Você falou, opa, agora eu continuo orando. Depois do chocolate vem a pizza, né? A gente continua orando, sem dar tela pro diabo. Ele tem o chocolate, você pega, né? Mas depois você dobra o joelho e ora. Fala assim, em nome de Jesus, esse chocolate não vai me enganar, não. Em nome de Jesus, eu quero a solução. Aí quando Deus der a solução, pronto. Então o diabo vem enganando a gente com coisinhas, com a falsa paz, fica quietinho, concorda com tudo, né? E depois ele levanta de novo e vem contra a gente. Então, não vamos dormir na paz do diabo. Então tem gente que só tem paz quando o diabo tem paz. A paz que o diabo dá. Ou como é que tá? Agora tá bom, hein? O diabo dormiu um pouquinho lá, agora eu tô feliz. Não, não tem que ter a paz do diabo, não. O diabo dormiu, nós continuamos orando. Quando ele acordar, Deus já nos tirou do raio de ação do controle dele. Já estamos longe, escondido. Deus já nos escondeu. Então a gente continua orando. Mateus 8. 8:1. 8. Eu não coloquei não, né? Mateus 8:1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso, doente. Na lei de Moisés, o leproso não podia fazer contato com as pessoas, porque senão ele contaminava as pessoas. Ele tinha que morar só, vivia numa solidão tão grande. Perdia o nome, porque as pessoas não conheciam ele como o João, conhecia como leproso. Lá vem o leproso. Ele era obrigado, se está na mesma calçada com a pessoa, 100 metros, ele era obrigado a gritar, sou leproso, sou imundo, para a pessoa se desviar para não pegar lepra. Ele era excluído, não podia frequentar o templo. E ele era solitário. Isso que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, o leproso adorou. Você não tem motivo para não adorar. Tem que adorar, tirar a emoção. O leproso conseguiu separar a emoção. Eu tenho todos esses problemas aqui. Vivo sozinho, vivo doente, sou imundo, não tenho nome, perdi o nome, perdi tudo. Mas eu vou adorar o Senhor. Adorou, dizendo, Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. Imediatamente ficou limpo da sua lepra. Então não tem motivo, eu pequei muito, eu pequei menos, eu fiz isso de errado. Não entre embaixo de acusação do diabo. Você errou, mas vai diante de Deus. A sentença quem dá é Deus. Todo pecado tem as suas consequências. Deus que sabe o que fazer com o nosso pecado. Então, nós temos que aprender a ir livre para diante de Deus. Não é esconder pecado. Vamos lá, pecou, né? E Deus é bacaninha. Não, nós vamos lá, nós pecamos, nós vamos lá. Quando você vai a Deus, porque você pecou, você está se declarando culpado. Sou culpado mesmo, Senhor. Foi eu que falei isso, foi eu que fiz isso. Não foi ninguém, não, foi eu mesmo. E aí Deus, o que ele fez com o leproso? Curou o leproso. O santo tocou no profano. O homem santo, Jesus, pela lei de Moisés, não poderia tocar no leproso.
Mas o homem santo tocou no leproso, ele foi purificado. Então não tem motivo para mim não buscar Deus, nem pelo pecado. Errar, nós vamos errar. Até a volta de Jesus. É bom que a gente não erre, mas se nós errarmos, nós temos um advogado no céu. Jesus intercede por nós. Então é bom não errar, ele aconselha não errar. Mas se nós erramos o caminho, erramos a direção, Deus nos coloca no caminho de volta. Então eu estou leproso, né? Eu não posso nem falar com ninguém, vou contaminar as pessoas, né? E Jesus foi lá e tocou nele. Qual é a mensagem aqui? Não importa não importa o estado que a gente esteja, Deus sempre vai nos ouvir. Não importa o estado que você esteja, Deus sempre vai te ouvir. Então, qual é a lição de hoje? Tudo que eu não entendo, eu vou pedir ajuda para o Espírito Santo. Eu vou pedir para mim ser espiritual, para mim entrar na casa de Deus, para mim poder adorar a beleza da tua santidade, conhecer Deus dessa maneira. Eu vou aprender a colocar palavras no mundo espiritual como Ezequiel colocou. Não vou descansar na paz do diabo. O diabo está quietinho, mas a gente continua orando, profetizando, né? O Isaías 41:10. Mateus, o leproso. Aqui o Mateus 8, o leproso. Ninguém podia fazer nada por ele. Ninguém podia. Mas Jesus fez. Se você está numa situação que ninguém pode fazer nada por você, Jesus faz. Né? Nele ninguém podia fazer nada, estava condenado. E Jesus foi lá e tirou ele debaixo daquela condenação. Às vezes nós entramos em condenação. O diabo quer que a gente viva como condenado. E Deus quer que a gente seja livre. Então não importa o que a gente faça, não importa o que aconteça, sempre tem que ir na presença de Deus. Mesmo leproso, doente, nós temos que ir lá. E o último ensino aqui, Atos 7:54. Ouvindo eles isto, enfureciam no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava em pé à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem a pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em voz alta, taparam os ouvidos, unânime, e arremeteram pedra contra ele e mataram Estevão. No outro versículo. E ele, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo. E apedrejava Estevão, que, invocando, dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado, perdoa eles. Mataram Estevão. E ele orou para Deus porque eles não sabiam o que faziam. Algumas pessoas te atacam porque elas estão cegas espiritualmente, elas não sabem o que estão fazendo. Você não precisa olhar só na carne e no sangue, você tem que olhar da forma espiritual também. Elas querem te prejudicar porque elas não sabem o que elas estão fazendo. Então o Estevão foi apedrejado e morreu. Aquele monte de pedra caiu sobre ele, rachou a cabeça dele no meio. Aí aquele monte de pedra, o sangue dele escorrendo no meio das pedras. Mas antes ele falou assim: não conte esses pecados, porque eles não sabem o que faz. Então tem gente que persegue você, mas ele não sabe nem o que ele está fazendo, está cego. E Estevão perdoou eles. Aí você fala: mas o que fizeram comigo foi uma coisa tão grande. Mas eles mataram, você está vivo. Então não foi maior do que a dele. Mataram ele, você está vivo. Então o que fizeram com você não foi muito maior do que o dele, não. Ele foi maior. Ele pediu para Deus perdoar. Perdoe. Quando a gente perdoa, não importa o outro lado, você tem que fazer a sua parte. Do outro lado, lá Deus vai cuidar. Mas a sua parte é você perdoar. Senhor, está perdoado em nome de Jesus. Não quero guardar nada do meu coração. Vou tirar esse veneno do meu coração. Esse veneno que essa pessoa pôs no meu coração, vou tirar. Aí você perdoa, mas a outra parte é Deus que vai resolver. Não é você. Mas o que fizeram comigo é muito grande. Mas ele morreu. Nós não somos maior do que Estevão. Eles mataram Estevão. Estevão falou assim: eu perdoo eles. Então qual é a lição para nós? Nós temos que perdoar. Se você não perdoar, Jesus não te perdoa. E não tem nada na sua vida que alguém já não passou. Você nunca foi apedrejado até a morte. Ele foi e pediu para Deus não contar aquilo como pecado, porque eles não sabiam, eles estavam cegos. O diabo estava usando eles.
Aí tem uma pessoa te atormentando muito, o que você faz? Vai no mundo espiritual e repreende o diabo que está na vida dele. Não é a pessoa. É o diabo que entra na mente dela e ela começa a atacar você. O diabo usa ela para atacar você. Nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, mas sim as potestades dos espíritos malignos é a nossa luta. Então você começa a orar por aquela pessoa e repreender os demônios que estão nela. Para Deus libertar a mente dela, porque tem gente que se levanta contra a gente, não sabe nem por quê. Você nem entende por quê que aquela pessoa está naquele levante. Mas é o inimigo usando a vida dela para tentar tirar a nossa paz. Então, o Estevão foi morto, ajoelhado e pedia para Deus perdoar. Qual é a mensagem? Você precisa perdoar as pessoas. Ah, mas é muito grande o que fizeram. Não é maior do que o dia que você está vivo, eu estou aqui também. Eu estou vivo, você está vivo também. E tem coisa que a gente dá para o inimigo julgar a gente. A gente faz, o inimigo vai julgar a gente mesmo. E tem coisa que não e tem coisa que sim. Mas nós estamos vivos, nós não morremos de pedrada. Então a dele foi pior do que a nossa. Do que aquilo que já fizeram com a gente. A dele foi pior. Então a gente perdoa. E aí Deus resolve o que vai fazer. A partir do momento que nós perdoamos, Deus vai resolver o que ele vai fazer. Então qual é a moral da história? Vamos perdoar. Agora o que eu queria que você entendesse era isso. Não durma na paz do diabo. O diabo for quietinho, você continua. De tudo isso que eu falei, eu queria que você entendesse isso. O diabo está quietinho, se ausentou por um tempo. Ele não acabou naquele dia, depois ele voltou. Mas você continua orando. Não aceite a falsa paz do diabo. Então tem muito crente descansando na paz do diabo. O diabo deu um tempinho, falou, vou dar um tempinho. Ele vai dormir, ele vai, relaxar, depois eu volto de novo, pego de surpresa. Então não vamos ficar na falsa paz do diabo. Se calou, você continua orando. Amém?